Muito boa noite à nossa irmã, a Marli de Manaus. Seja muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. E é um prazer ter, né, aqui no nosso podcast. Nós vamos conversar um pouquinho e a senhora vai contar um pouquinho como a senhora conheceu a Oral Palavra Viva de Deus, essa experiência que a senhora tem aí de ter conhecido o livro, o profeta, a Oral Palavra Viva de Deus, tá bom? Fica à vontade. É isso aí, conta pra gente aí essa história de ter conhecimento aí da Oral Palavra Viva de Deus. Boa noite a todos nossos irmãos, a todas as pessoas aqui que estão assistindo no mundo inteiro. E então, tem muita história para contar, porque já faz bastante tempo que eu estou na obra, então é muita coisa. Mas, assim, eu sempre era católica e dedicada, assim, já de missa, né? A gente não tinha esclarecimento das coisas. Então, tinha um parente lá da minha família que sempre ia lá na nossa casa e ele é protestante, né? Então ele falava para a gente, assim, falando mal de Maria, de Nossa Senhora e dos santos e tal. E eu não perdi as missas, domingo, dia de terça-feira. E chegou um tempo que eu fui ficando assim, meio desacreditando, né? Porque a minha mãe também era católica e ela puxava o texto. Lá em Manaus, o texto, Nossa Senhora Pelo Socorro, a gente faz lá, é dia de terça-feira. Então, antes da missa, minha mãe que puxava o texto lá na igreja, né? E como aquela pessoa... Já era dentro da igreja, já, né? Já trabalhava na igreja, era dentro da igreja, a senhora? Sim, eu sempre participei, sabe? Mas era assim, só aquela de ir para a missa, e depois eu também participei das pastorais, eu era ministra da Eucaristia, do batismo, ajudei a pastoral da criança, então eu era envolvida com essas coisas, né? Só que quando o homem lá falava para a gente aquelas coisas, aí fiquei pensando assim. Aí começou um negócio que eu não entendia, porque quando a minha mãe rezava lá daí Nossa Senhora e dizia, Estrela do Mar, não sei mais o quê. Aí eu ficava, mas mamãe, por que esse negócio? Aí eu não entendia essa oração, assim, para mim era um vazio, né? E então peguei e fiquei assim. Aí a mamãe também não sabia explicar muito, não, mas é porque é assim de Nossa Senhora e tal. Aí eu peguei, fiquei assim, tão desacreditada, que eu disse, então, eu não vou mais para a missa de terça-feira, porque era justamente a missa de Nossa Senhora, né? Que era Nossa Senhora Pelo Socorro. E eu ia só no domingo. E na sexta-feira, outro dia. Mas na terça eu já não queria mais ir, porque eu não tinha aquela fé mais, assim, né? Aquela ladainha, e puxava o texto. Para mim, foi ficando, assim, muito esquisito, né? Na minha mente. Sim. Então, é porque a gente é católica, participava, mas não tem muito esclarecimento das coisas, não tem coisa mais profunda, né? E então fui ficando assim, chegou um tempo então que eu não ia mais na terça-feira, né? Tá. Nesse meio tempo, eu conheci um rapaz, era um namoriquinho, eu não era consagrada, né? Um namoradinho, e aí depois ele chegou com ele me falando, tu já viste falar daquele homem lá de Santa Catarina que fala com Deus, recebe as mensagens? Eu disse, não. Aonde que deu isso no jornal? Naquele tempo eu assistia televisão, Faustão, aqueles programas do Silvio Santos. Deu no programa do Silvio Santos? Deu onde, né? Ele disse, não, um livro. Aí ele me trouxe o livro da Palavra Viva de Deus. Aí ele disse assim, olha, tem muito cuidado, porque esse livro não é meu, já foi uma outra pessoa que emprestou para ele. E tem cuidado, ele era muito assim, cuidadoso das coisas, né? Só que nesse tempo eu já estava de viagem marcada para ir para a casa do meu irmão, que fazia muitos anos que a gente não se via, e meu irmão era pastor. Sim. Então, já fui assim, digo, mas eu vou. Eu quero rever meu irmão. Aí eu peguei e disse, meu Deus, ele disse que eu ia levar o livro para ler na viagem, né? Mas vai perder, ele me disse, eu disse, acho que esse livro deve custar, naquele tempo, né, de uns R$50, é muito caro, porque ele me recomendou tanto aquele livro, tem cuidado, e eu não li o livro. Né? Então, eu deixei lá no meu armáriozinho e viajei. Quando cheguei lá, né, não deu outra, eu já sabia. Meu irmão me chamou lá no quarto e, olha, pregou aquele, né? Aí porque é católico, não vai se salvar, aquela mesma pregação que eles fazem, os santos, porque está na Bíblia, está escrito, que vocês adoram as imagens e tal. Aí eu fiquei assim, eu fiquei zangada, sabe? Eu disse assim, porque quando eu cheguei lá, a gente tinha dificuldade, praticamente eu que sustentava a minha família. Eu trabalhava, a minha mãe e minhas irmãs eram de menor, e eu vi assim, tanto de gasto lá na casa dele, né?
E eu disse, poxa, mas ele não manda nada para nossa mãe, eu que aguento, né? Então eu disse para ele, olha, mano, não adianta tu querer fazer eu aprender Bíblia, nem tu, nem padre vai fazer eu decorar, porque eu leio e já me esqueço tudo. Então, eu não sei falar bonito, como você sabe, eu não sei Bíblia, não sei nada, mas eu sei fazer a caridade. Eu fiquei zangada porque eu vi muito desperdício lá, e minha mãe passava quase necessidade, e era tudo eu que tinha que sustentar a casa, né? Aí eu fui ficando assim, aí ele falou um bocado de coisa e ficou nisso. À noite, eu fui para a missa, e era uma missa da Pastoral da Criança, parece que o padre falava aquele sermão para mim, porque eu fiquei assim meio balançando, né? E agora, meu Deus? Aí eu pedi de Deus assim um sinal. Se fosse verdade que eu estivesse na igreja errada, né? Que ele me desse um sinal e que eu queria, mesmo contra a minha vontade, eu ia mudar de religião, porque eu queria a minha salvação. Você pediu isso lá no momento da igreja, lá na hora? Sim, aí depois cheguei em casa, aí ficou aquela coisinha na minha cabeça, né? Será, meu Deus, que eu estou errada? Todos esses anos, toda a dificuldade que eu passei, é na igreja que eu tenho apoio, né? Porque a gente participava dos grupos, assim. Sim. Então, era bem dinâmico. E aí eu fiquei assim, né? Me abalançando, será que eu estou errada? Será que eu estou errada? Aí vim embora, até. Ele também não mexeu mais comigo, eu fiquei zangada. Quando eu cheguei em casa, aí eu pedindo de Deus, meu Deus do céu, aí eu já vinha triste, será que eu vou ter que trocar de religião, meu Deus, porque eu quero a salvação, mesmo que eu não, é contra a minha vontade, mas eu ia mudar, né? Aí, quando eu cheguei em casa, veio aquilo de repente em mim, eu mal cheguei, botei as malas lá e ele disse assim, o livro. Ah, aquele livro que o meu amigo me deu. Tu cadê só sentiu tua cara de ler o livro, né? Aí, quando eu peguei no livro, aí eu disse, meu Deus, eu fui abrindo assim, eu acho que foi o volume 4, nem sei, né? Eu fui abrindo bem devagarinho, viu a capa, tudinho, que o profeta, né, recebe. Aí eu abri bem devagarzinho, porque eu tinha medo que no livro fosse dizer que eu estava errada, né? Que eu tivesse que mudar. Então, fiquei com aquela ansiedade e fui abrindo devagarzinho. Aí eu disse assim, mas disse que tem muitos falsos profetas, né? Aí fui folheando, fui lendo. Quando chegou na página que dizia mais ou menos assim, né? Que quem não tem Nossa Senhora não tem Jesus, né? Poxa, mas eu gritei de alegria, né? Eu pulei, eu sabia, meu Deus, que eu não estava errada, eu sabia. Frase aí a senhora já começou a entender, né? Sim, realmente. Eu sabia, né? Que era mais ou menos, tinha mais, né? Mas quem não tem a mãe de Jesus também, quem não tem a mãe não vai ter Jesus, né? Aí eu chorava, eu ria, parecia assim sabe? Eu sabia que eu não estava errada, eu sabia, sabe? Aí eu folhei o livro e fui logo pedindo procurei o endereço, peguei o endereço do Eugênio e liguei, né? E me comuniquei com ele, tudinho. Aí ele me indicou que tinha as pessoas lá em Manaus, tinha de Leuda, né? Para eu fizesse procuração, lá nós se encontramos, tudinho lá. E aí começamos, né? Aí quando foi no final do ano, eu vim para cá, porque todo ano eu trabalhava na escola, eu tinha férias em janeiro. Então eu sempre viajava, né? Já fui em vários estados e tal. E quando eu cheguei, aí então me aprontei tudo e vou para lá, né? Sim. Só que aí começou as dificuldades, né? Sim, aí eu pedi, aí eu emprestava livro do seu Antônio, da Edileuda, e eu lia até no ônibus, toda pendurada no ônibus, eu já estava lendo aqui, sabe? Porque eu fiquei assim muito encantada, né? Aí veio aquilo no meu coração, eu tenho que conhecer esse homem, eu não sossegava, sabe? Aí foi quando eu telefonei, acertei, comprei a passagem e cheguei para cá. Só que é o seguinte, quando o inimigo não dá trégua, né? Não dá trégua, é verdade. Ele sempre a dificuldade foi para comprar a passagem, porque o meu cartão não passava o valor. A minha amiga que foi tirar no cartão dela também não dava. Eu sei que foi oração até que deu para comprar a passagem. Aí, quando eu cheguei, a gente chega de Manaus, vai para São Paulo navegante, né? O avião. Quando chegou de São Paulo para cá, era um avião muito pequeno. Eu nunca tinha andado naquele avião pequeno assim, né? Esse livro aqui que foi né, a mudança da minha vida, foi a luz na minha vida. O volume. Esse daqui é. Era o volume 4, né? Desse... Tá. Aí. Foi o primeiro livro que a senhora pegou para ler? Foi, né? Aí então, a dificuldade, quando chegou no aeroporto de São Paulo para cá, era um avião bem pequeno, né? E eu peguei a última cadeira lá atrás. Quando foi chegar para cá, deu um grande temporal, que eu pensava que ia morrer, né? Porque o avião pequeno, ele joga mais. E ele balançava, e
E aí o piloto ficou rodando aqui por cima, andando aí por cima, foi em Joinville, e ia dizendo para a gente, né, que o tempo estava muito fechado, ele não podia, né, aterrissar, né. Aí eu, meu Deus, e jogava tanto que eu pulava da cadeira. E eu chorava, eu dizia, meu Deus, não me deixe morrer sem conhecer o profeta, sabe? Mas foi uma tribulação que eu nunca passei na minha vida, sabe? Geralmente já acontece. Todo mundo já quase chorando, todo mundo, porque foi um temporal assim daquele... Foi um desespero, né? Com medo de morrer. Sim, aí eu disse, meu Deus, eu digo, não me deixe morrer sem conhecer o profeta, né? Então, até que deu para, com a graças a Deus, que foi passando o tempo, aí ele conseguiu, né, chegar no aeroporto direitinho. Aí quando eu cheguei no aeroporto, e agora cadê o Eugênio, que eu não conhecia? Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? É verdade. Aí eu não via o Eugênio, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Eu não conheço nada, eu não sei de nada. Me deu assim uma, né? Até que apareceu... A senhora não tinha conhecimento aqui da cidade, né? Não, porque... A senhora veio meio pela fé, né? Eu nunca Pela imaginava, eu já tinha ido a outros estados, né? Aí quando cheguei, mas foi um drama, né? Quando chegou aqui no aeroporto, né? Aí todo mundo pegou a mala e nada da minha chegada, nada da minha chegada. Quando eu chegou, já vinha um homem meu encontro assim, a senhora Marli, a sua mala foi para o Recife. Pensei, meu Deus do céu, não, que Eita drama. Deus, né? Como que a gente chega assim, né? Agora, aí tem que fazer uma ocorrência, eles iam deixar na casa, tudinho, tá? Aí o Eugênio me levou para um hotelzinho, né? Eu não sei nem que hotel que era, muito pobrezinho, né? Aí que eu cheguei lá com uma fome, não tinha nada para comprar. Depois de toda aquela tribulação, haja fome, né? Que a gente sai muito cedo de Manaus, porque o voo é muito demorado. Aí quando eu cheguei, não tinha nada para comprar, para comer, meu Deus do céu, aí fiquei. Aí quando foi no outro dia, o Eugênio foi me buscar, né? Para ficar lá na casa dele. Acho que ficou com pena, né? Que lá naquele hotel era esquisito, né? E aí ele me pegou, então eu fui a primeira pessoa que ficou na casa do Eugênio, primeira hóspede, né? Um quartinho, a casa muito pobrezinha, tudo esquisito, nem se compara com a que tem agora, sabe? Uma casinha de madeira, o banheiro era no piso, não tinha nem... a porta era uma cortina, né? Aí, as panelas velhas, era ele e o Eduardo, né? Já não está colocando as fotos aí. Isso. Essa era a casa, antigamente? Isso. Era bem então, era muito pobrezinha. Eu disse assim, ai meu Deus, mas não tem nada nessa casa. Aí, espera a mala, e nada da mala. A mala veio chegar no outro dia, 5 horas da tarde, e a gente fazendo oração. Eu só com a roupa, queria me trocar, não tinha nada, né? E aí, para completar, eu com aquela fome lá no hotel, não tinha comida. Ele foi me buscar, aí o Eduardo disse assim, hoje é dia de jejum, não tem comida não. Eles estavam fazendo jejum, mas tem um feijão, tem um arroz, frito um ovo ali. Então, gente do céu, foi um apuro, né? Com uma fome, eu disse, meu Deus, agora vocês estão fazendo jejum, como é que eu vou fritar ovo? O cheiro eles vão contar. Né? Aí, mas foi muito assim, né? Passou apuro mesmo. Aí, quando foi depois, então, ele era um colchãozinho assim, encostado na parede, que era cheio de caixa, de pedaço de isopor, que eu já acho que fazia as coisas, né? No chão. Eles cederam o lugar dele, foram dormir lá para o escritório, tudo pequenininho, a casa, tudo muito... o banheiro não tinha piso, era só no cimento mesmo, assim, tudo muito... Comida não tinha essas comilanças que tem hoje em dia aqui, né? Salada, essas coisas. Tinha muito feijão, porque trazia lá da roça, arroz e alguma mistura. Né? Sim, eu fiquei feliz. Aí, quando foi de madrugada, e aí que eu me assustei. Ele se acordava de madrugada, era Eugênio com o Eduardo, aquele lá de Brusque, né? Sim. Para rezar. Eu disse, meu Deus, homem rezando assim? Eu nunca tinha visto. É mais do que um padre, gente, né? E aí ele disse assim, se tu quer se acordar cedo, eu não era acostumado com oração, com nada, né? Eu acho que era bem umas 3 horas, antes das 3 horas da madrugada, ele já estava rezando e de joelho, né? Aí quando ele me levou, aí passou o dia, tá? Depois chegou minha mala, que eu pude trocar de roupa e tudo, né? Me levou na casa do profeta. Gente do céu, coisa mais linda. Quando eu vi aquela família, a gente sente uma coisa muito linda na gente, né? É uma emoção, porque a gente vê uma família tão carinhosa, tão acolhedora, né? E eles transmitem paz, transmitem assim, alegria, transmitem coisa de Deus mesmo, assim, que a gente não vê nas outras famílias, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo. E a outra coisa que me chamava muito, então, de ver
o Eugênio de joelho rezando com o Eduardo. Aí quando era no domingo, bora rezar o rosário. Eu nunca era de rezar essas coisas, né? Rezava só texto. De joelho lá o tempo todo. E eu ficava atrás e com vergonha de ter que me levantar e não aguentava mais meu joelho, que doía. E ele puxava um texto domingo, depois tem o texto de Deus Pai, depois misericórdia de Deus, eu não aguentava mais. Eu fiquei toda doída porque eu queria acompanhar, mas e não queria dar uma de mole, né? Mas assim, me chamou muito assim, como é que esse pessoal reza? Não era muito acostumada a rezar assim, não, né? Não, os católicos, sabe como é? Não fica de joelho para rezar essas coisas, né? Eu não era acostumada a rezar texto, né? Assim, só aquele lá na igreja e pronto, né? Eu fui uma católica assim, que eu não tive muito ensinamento como as outras, assim, mensagem de Nossa Senhora, eu nunca sabia, nunca de nada, né? É que eu morava no interior, né? Então eu vim com uns 15 para 16 anos morar na cidade, fui morar na casa da minha avó. Sim. E minha avó também era muito católica e rezava tudo, mas ela não ensinava pra gente assim, né? Eu acompanhava ela na igreja, tudinho, mas não sabia de nada, de consagrado, essas coisas, né? Sim. Então foi muito assim, eu fiquei muito encantada, muito feliz. Aí desde então, todo ano Qual eu vinha para para a senhora conheceu a obra? Que ano foi isso? A senhora conheceu a obra, pelo amor de Deus? ano 2000, eu vim para cá 2001. 2001. É. Uhum. Então, aí de lá para cá, eu não parei mais de vir aqui, né? As minhas férias era tudo para cá, né? E aí começou a perseguição das pessoas, né? Dizendo, pô, tu vai de novo para lá, vai levar dinheiro pro Bentinho. Aí fazia assim, gozação, né? Alguém da minha família, né? Porque esse dinheiro que tu gasta das passagens, tu já era para ter um carro, não sei mais o quê. Então, começou, sabe, uma série de assim, né, de cobrança, né? Por que não vai para as praias do Nordeste? Tu já foste para lá, o que tu vai fazer?